Marcelos, seja bem-vindo. Diana, seja bem-vinda. Aguardar o Dr. Plácido chegar aí. Vamos ter aí uma conversa, um bate-papo aí com o Dr. Plácido Rios, né? Promotor de justiça, professor, diretor-geral da escola do Ministério Público, Átila Peixoto. Seja bem-vindo, Átila. Isabel Cavalcante, seja bem-vinda. Você, Isabel, que está fazendo um belíssimo trabalho aí de ação solidária. Parabéns, Isabel. Professor, Dr. Leonardo Rezende, uma honra ter a sua presença aqui, professor. Carol Braga, seja bem-vinda, Carol. Aguardar aí a chegada do professor. Miriam Ari, seja bem-vinda, Miriam. Aguardar aí a chegada do Dr. Plácido Rios, professor. Boa noite, Miriam. Parabéns, Miriam, pelas suas lives que tenham acompanhado. Aqui vai ser uma oportunidade aqui importante conversar com o Dr. Plácido aqui. Cadê o Flávio? Flávia Pereira, seja bem-vinda. Valdemir Júnior, seja bem-vindo. Isabel, hoje nós vamos conversar com o promotor de justiça, Dr. Plácido Rios. Ele acabou de chegar aqui. Dr. Plácido Rios, boa noite. Olá, Rodrigo, boa noite a todos que estão aí ligados. Você está me ouvindo bem? Você está me ouvindo bem? Estou muito bem. Tá legal? Também tá tudo ok, tá? Satisfação estar contigo aí, Rodrigo. É uma honra, mais uma vez, para o Diálogo Aberto. Já lhe recebemos lá no rádio, né? Que foi um sucesso lá a sua entrevista. E agora aqui nas lives, né? Essas lives nós temos recebido vários craques aqui de diversas temáticas, né? Inclusive, um que já fez aqui uma excelente live conosco aqui, está aqui mandando um abraço aqui, está nos prestigiando aqui, doutor Plácido, o juiz federal, doutor Leonardo Rezende. Um grande abraço para ele, grande profissional. Eu gosto demais, grande amizade com ele. Grande juiz, grande professor. Sem dúvida. Doutor Plácido, aqui enquanto as pessoas vão entrando aqui, os amigos, as amigas, eu tenho aqui uma breve biografia aqui que eu vou ler aqui, por favor, tá? Pois não. Eu dei aqui uma resumida, porque senão ia tomar a live toda, mas ainda tá grande, viu? Doutor Plácido Rios, promotor de justiça, professor e diretor-geral da Escola do Ministério Público. Possui graduação em Direito pela Universidade de Fortaleza, mestrado em Gestão de Conflitos pela Unifor, foi professor concursado da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará, e das disciplinas de Direito Penal 1 e 2, especialista em Direito Ambiental, especialista em Direito Constitucional e Direito Processual Constitucional, atuou como promotor auxiliar da Procuradoria Regional Eleitoral. Em 2011, foi coordenador no Centro de Apoio Operacional Eleitoral do Ministério Público do Ceará, atuou como procurador de justiça convocado no Ministério Público do Ceará, integrou comissão de concurso para provimento no cargo de promotor de justiça no Ministério Público do Ceará,
foi presidente da Associação Cearense do Ministério Público. Em janeiro de 2016, assumiu o cargo de Procurador-Geral de Justiça, sendo reconduzido pelos membros do Ministério Público a um segundo mandato. Nas duas eleições, integrou a lista tríplice como mais votado pela classe, sendo nomeado pelo governador Camilo Santana. Hoje é diretor da Escola Superior do Ministério Público. É isso aí. Mais uma vez, é uma honra. Seja bem-vindo, doutor Plácido Rios. Honra nossa, eu quero aproveitar também. Você lembrou lá da nosso dia que nós estávamos lá na rádio e mandar um abraço para sua mãe, para sua irmã, pessoas simpaticíssimas que nos acolheram lá com muita atenção. Lhe parabenizar também pela sua versatilidade, né? O programa realmente está programa muito festejado, né? Personalidades. Nós temos aqui uma enorme responsabilidade, né? Em face das pessoas que já vêm dando a contribuição aqui de forma muito exponencial. Então, honra para nós que estamos aqui. Quero agradecer seu convite e estamos aqui à disposição. Obrigado. Doutor Plácido, iniciando aqui, como é que estão os seus dias de quarentena, doutor Plácido? Cabelo grande, mas certo, Rodrigo, de que nós precisamos passar por isso. Né? Existem situações na vida da gente que a gente precisa enfrentar. Né? Nós vamos ver no decorrer do nossa conversa, do nosso diálogo, que não há outro caminho. Né? O mundo, lamentavelmente, nós não encontramos ainda uma saída que não seja esse distanciamento social, distanciamento físico, né? E proximidade espiritual, sentimental com as pessoas, com Deus acima de tudo, que é o mais importante. Certo. Doutor Plácido, eu quero deixar aqui avisado para os seguidores, as seguidoras que quiserem enviar perguntas aqui para o doutor Plácido, pode enviar aqui, que ele está aqui gentilmente para responder. Doutor Plácido, já chegou aqui uma pergunta aqui do Átila Peixoto, ele perguntando qual o papel do promotor de justiça. Olha, o papel do promotor de justiça ele é bastante dinâmico hoje, né? Eu sempre digo, Rodrigo, que nós nascemos com a Carta Democrática, com o Estado de Direito, né? O Ministério Público é inerente ao Estado de Direito em 1988. E nós temos uma função de ser um ombudsman da sociedade, né? Um representante do povo. Tanto que agora, nessa pandemia, o Ministério Público vem atuando em diversas esferas, seja através das suas promotorias de defesa do consumidor, né? A gente trabalhando no sentido de fiscalizar os preços dos produtos que estão sendo oferecidos, os contratos abusivos, muitas vezes. Recentemente o DECOM fez uma audiência pública com os donos de escolas, universidades, para a gente conseguir ponderar quais são os valores justos a serem cobrados nesse momento em face da diminuição dos custos, né, que ocorreram, em face da não mais presença dos alunos fisicamente nas escolas, nas universidades, mas estão à distância, né, esse tratamento à distância. A atuação no zelo pela saúde pública acima de tudo, né, a atuação dos promotores criminais, né, que estão desenvolvendo um importante trabalho até para dar efetividade às medidas, como nós vamos dizer já, né, existem muitas ações que podem configurar crime, o fato da desobediência às medidas que estão sendo impostas pela União, Estados e municípios no sentido de conter essa pandemia. Enfim, em todas as áreas, a fiscalização premente que nós temos agora, em face da Lei 13.979, porque essa lei, eu reputo uma lei boa, necessária. Né? Foi uma lei que foi criada agora em fevereiro, muito rápida, uma tramitação de 2, 3 dias no Congresso Nacional, mas que ela é uma lei importantíssima para os fins colimados, mas uma lei muito perigosa, porque ela criou uma flexibilidade quase que total ao gasto do dinheiro público, né? Para obras, para serviços, então, para bens, aquisição de bens. Então, o Ministério Público ele vem se concentrando muito nessa fiscalização, na gente ter o controle maior sobre o Estado de Direito, sobre as regras que estão postas, né? A gente ter esses encaminhamentos naturais que são instos à nossa instituição. Certo. Doutor Plácido, chegou outra pergunta aqui. Quais são as principais dificuldades na execução do trabalho de um promotor de justiça? São muitas, né? Agora, eu devo dizer, Rodrigo, que nós estamos... Hoje eu conversava com o colega Halley,
que é da área de tecnologia, um colega promotor de justiça, que está muito ligado à área de tecnologia, e o Halley já me relatava que a gente estava, em termos de peticionamentos, a gente tinha mais de 70 mil por mês, né, em 30 dias, peticionamento, ações. Ou seja, o trabalho do Ministério Público continua firme e forte. Eu diria até que o trabalho foi potencializado, né, em razão dessa situação sui generis que nós estamos vivendo. Então, nós tivemos a necessidade, né, que a sociedade nos chamou a atuar de forma bem mais contundente, bem mais prática, né? Recentemente, o nosso Procurador-Geral de Justiça, o doutor Manuel, estava fisicamente em busca de alguns medicamentos que estavam sendo retidos indevidamente, estavam sendo vendidos de forma irregular pelas farmácias, um medicamento que foi indicado no início como um medicamento que surtia efeito, que surte efeito, né, na verdade. Né? Ainda não se sabe cientificamente qual é o teor dos bens, dos benefícios que esse medicamento causa, mas o doutor Manuel Pinheiro esteve presencialmente. Então, as dificuldades são enormes, mas a confiabilidade que a população tem no Ministério Público, o apoio que nós recebemos da sociedade, faz realmente toda e qualquer dificuldade valer a pena e nos dá força e energia para transpor quaisquer obstáculos. Uma outra pergunta aqui, doutor Plácido. O Ministério Público, em que o Ministério Público tem evoluído nesses últimos anos? Em quais aspectos o senhor considera a evolução do Ministério Público? Eu acredito, Rodrigo, que não apenas o Ministério Público, como todas as instituições, nós tivemos que, querendo ou não, nos abraçar com a tecnologia. Eu assumi o Ministério Público em 2016 e 2016 me causou espanto. Nós não temos uma plataforma eletrônica, um sistema de automação para que os processos tramitassem com total transparência, né, para aquela população do município de Morrinhos, Santa Quitéria, quem quer que seja, você saber o que tem dentro de um gabinete de um promotor de justiça sem precisar você dirigir petições, você olhar papel, aquilo ali está no sistema, né, catalogado, dando assim completa transparência. Claro que, salvo raríssimas exceções, que são procedimentos que estão acobertados pelo sigilo, o que nós temos que cuidar é da transparência. Então, eu acho que o maior avanço que nós tivemos foi na área de tecnologia, né? A parte de repressão, a criminalidade também organizada, onde nós tivemos com a Procap, com o GAECO, órgãos que já existiram, e órgãos criados na gestão passada, que hoje o doutor Manuel está até fortalecendo, que é o Núcleo de Investigação Criminal, e também um grupo que a sociedade cearense estava órfã, né, de um grupo especial de combate à sonegação fiscal no Estado. E tiveram várias operações, porque a sonegação, eu digo, ela é tão nefasta à sociedade, aliás, ela é bem mais nefasta à sociedade do que a corrupção, né, porque já se comprova de forma cabal que nós temos muito mais divisas que se evadem o dinheiro não entrar nos cofres públicos do que aquele dinheiro que entra e é desviado através da corrupção. Então, são muito mais dinheiros, desculpa o erro, são muito mais recursos que seriam empregados em prol das políticas públicas que não entram nos cofres públicos em face da sonegação, do que aqueles que são desviados através dos maus feitos da corrupção. Doutor Plácido, outra pergunta aqui da Diana Sampaio. A Diana pergunta, afastada da questão política, mas como o MP tem visto o comportamento do presidente em face ao isolamento? Olha, primeiro, Rodrigo, é bom a gente deixar bem claro, né, que a nossa análise aqui é uma análise acadêmica, uma análise científica, e dentro desse contexto, eu ousaria, né, fazer algumas críticas realmente sérias quanto à posição que o presidente da República vem tomando em face dessa pandemia. O primeiro, né, e faço as críticas não através da minha palavra, da minha ótica de enxergar as coisas, mas do próprio Supremo Tribunal Federal. Porque nós vimos uma série de ações no Supremo Tribunal Federal, desde que iniciou-se esse processo, essa mutação social que nós estamos vivenciando. E uma delas, ela é realmente assustadora. Foi uma
ação publicitária, que foi publicada no Diário Oficial do Estado, aliás, da União. A ação publicitária, ela tinha como norte fazer um programa de incentivo, o nome era o Brasil Não Pode Parar. Né? Então, ele vinha de encontro a tudo que vem sendo construído por governadores, por prefeitos, pelo mundo inteiro, em face da necessidade de distanciamento social. É por isso que eu estou aqui, você está aí, a gente não está tomando aquele cafezinho, interagindo. Então, todo mundo... E é interessante, na decisão do ministro Barroso, ele proibiu essa publicidade do presidente Jair Bolsonaro, e era uma publicidade que ia gastar do erário quase 5 milhões de reais. Ou seja, ela ia desinformar a população. O objetivo era dizer para a população que o Brasil tinha que funcionar. Só que... Você imagina a confusão da cabeça do povo brasileiro, né? É exatamente. O Ministério da Saúde diz uma coisa, o presidente diz outra. Exatamente isso. E na decisão do ministro Barroso, eu achei ele muito feliz, porque ele disse o seguinte: olha, aqui não se trata de possibilidade discricionária, porque, como todos sabem, é bom que a gente explique, até porque seu público é o mais variado. O presidente, o governador, o prefeito, eles têm uma liberdade de decidir o que fazer diante dos problemas que aparecem no dia a dia de uma gestão do poder público, principalmente da presidência da República. Só que ele tem possibilidade de decidir dentro de um desiderato técnico-científico, ou seja, ele pode decidir entre uma ação e outra que ele vai alcançar aquele mesmo fim. Né? Desde que sejam ações, porque ele não é obrigado a concordar com tudo. Né? Imagine você ser de um prefeito municipal, por exemplo, se ele tenciona fazer postos de saúde ou hospitais, a cidade demandando tanto um como o outro. Cabe o prefeito decidir. Ele foi eleito para isso. Mas no caso do presidente da República, existia a Organização Mundial da Saúde que dizia: eu não posso ter uma regra de flexibilizar o distanciamento social, né? Como se falou no isolamento vertical. Né? Isolamento vertical seria um meio termo que o presidente falou bastante, que ele estaria entre... não seria um distanciamento social que nós estamos vivenciando hoje, mas apenas aqueles grupos de risco, de comorbidade, as pessoas idosas ficariam em casa, né? Ficariam... distanciadas da sociedade por uma questão mesmo de risco. Só que a Organização Mundial da Saúde já disse várias vezes que isso não funciona nesse momento no Brasil, por uma questão muito simples, porque o distanciamento social ele tem um sentido muito claro: evitar que os nossos hospitais percam a capacidade de receber aquelas pessoas que vão chegar num quadro mais complicado e vão precisar de atendimento hospitalar, né? Vão precisar de um UTI. Então, ele diz, independente do que o presidente está falando, que aliás, um enorme percentual da sociedade vai contrair a doença, isso é verdade. Só que o distanciamento social é para a gente ir contraindo a doença, a gente ter grupos que são infectados dentro da capacidade... Pronto, é isso aí. Dentro da capacidade que o nosso sistema de saúde tem de suportar aquelas pessoas que vão realmente precisar de hospitais. Então, nós temos a Organização Mundial de Saúde, nós temos o Ministério da Saúde. Né? Como entender que o Ministério da Saúde, né, o ministro Mandetta e agora o ministro Nelson da mesma forma, expôs o mesmo entendimento. Não dá para flexibilizar ainda. Né? Não dá. E eu tenho a sociedade de medicina, eu tenho a sociedade de infectologistas, ou seja, existe uma uniformidade de pensamento nesse aspecto, não há discrepância. Né? Então, nós estamos diante de uma questão que ela deixe dúvidas a como agir no Brasil. Então, dentro desse panorama, o presidente não pode fugir do que hoje é técnico, que é exatamente a necessidade, a obrigatoriedade desse distanciamento social. Então, nós tivemos essa ação do ministro Barroso. Aí o presidente, novamente, tentou, através de uma medida provisória, chamar para si o controle da situação. Salvo engano, foi a medida provisória 926.
que foi julgado através de uma ação direta de inconstitucionalidade, salvo engano, foi o partido, o PDT, que entrou com essa ação. A ação foi rechaçada também no Supremo, o ministro Marco Aurélio foi o relator, e também tivemos uma ADPF, o Conselho Federal da OAB entrou com uma ADPF até certo ponto anômala, mas compreensível em face da necessidade que ele tinha de levar o Supremo, e na ADPF o Conselho Federal ele diz o seguinte, que o Supremo diga ao presidente que ele tem que se abster de qualquer medida da União que venha a flexibilizar, a fragilizar essas medidas restritivas que estão sendo tomadas pelos estados e municípios. E assim o Supremo agiu. Eu achei até que o Supremo não fosse receber essa ADPF, mas recebeu, julgou, né, e mandou o presidente se abster de praticar quaisquer medidas que viessem de encontro. E aí vem o paradoxo, Rodrigo, ao que o próprio ministro da Saúde, o Ministério da Saúde, vem pregando, vem falando como medida técnico-científica. Nenhum outro país do mundo se seguiu outra diretriz que não essa. Muitas vezes a gente causa revolta, as pessoas, poxa, a economia não pode parar, a gente precisa... Só que no quadro atual, né, lamentavelmente, nós temos que agir como nós agimos há 100 anos atrás. Não há outra forma de você de resguardar a saúde e a vida da população se você não tomar essas medidas agora, sob pena de amanhã não ter economia nenhuma. Imagine também, Rodrigo, desculpa estar me alongando aqui, mas é porque essa é uma pergunta bastante complexa, que vem causando embaraço e dúvida na população de um modo geral, mas o ministro diz textualmente, na sua decisão também, o seguinte, olha, se o Brasil não tiver uma posição bem firme para mostrar para o mundo que está tomando as mesmas medidas que a Inglaterra, que a Alemanha, que os Estados Unidos agora recentemente, Itália, Espanha, nós podemos sofrer até algumas medidas restritivas quanto à nossa economia. Porque o Brasil vai virar uma forma de você ter uma proliferação do vírus para o resto do mundo. Ou seja, as medidas precisam ser tomadas no Brasil como em qualquer canto do mundo. Não há nenhuma discrepância quanto a isso. É isso aí. Eu quero cumprimentar aqui, entrou na live aqui, doutor Plácido, fez uma live conosco aqui, um grande cearense que hoje está brilhando lá na Alemanha, né, um jogador de futebol, Rafael. Ele foi cogitado, inclusive, para jogar na seleção alemã, né, e também foi cogitado para jogar na seleção brasileira. É um cearense que bom, parabéns, Rafael. Né, que orgulho a nós cearenses, né? Um cearense sair daqui para vencer, para brilhar lá na Alemanha. Então, assim, parabéns, Rafael, você é campeão. Parabéns. Doutor Plácido, chegou aqui uma outra pergunta aqui. Outra pergunta aqui Cadê? Quais os mecanismos para a fiscalização das atividades funcionais dos membros do Ministério Público? Mecanismo de quê? Desculpa, não ouvi. Quais os mecanismos para a fiscalização das atividades funcionais dos membros do Ministério Público? Entendi que seria fiscalizar nossas próprias atividades, né? Nós temos não é assim? Acho que entendi assim. Eu entendi também isso. Nós temos mecanismos internos, né, de fiscalização, que é a nossa corregedoria, realmente a nossa corregedoria, e a pessoa fez uma pergunta aí, como o nome dela aí, Rodrigo, não sei se... Muito consistente. O Átila, viu, Átila? Eu gosto muito de aquário, sabe, Átila? E eu costumo dar esse exemplo, onde eu estou. No aquário, se o filtro deixa de funcionar, toda aquela vida, aquela beleza que tem ali dentro dos peixes, das plantas, aquilo ali vai morrer em questão... Os peixes em questão de horas e as plantas em questão de 3, 4 dias, salvo engano. Então, é fundamental para nós, para qualquer outra instituição, que exista um mecanismo de filtro que funcione realmente. E isso fortalece a instituição, né? Ao contrário do que muitos pensam. Então, nós temos que ter uma corregedoria forte, nós temos que ter um órgão de fiscalização forte. Por quê? O Ministério Público não é diferente de nenhuma outra instituição, não tem gente, né? Então, da mesma forma que nós temos que ter a humildade de reconhecer que nós investigamos,
as outras instituições, outros órgãos, nós temos que entender também que nós temos as nossas mazelas e precisamos ter a humildade de saber extrair, como Jesus bem disse na Bíblia, o joio do trigo. Esse joio está presente onde quer que esteja o ser humano, vai existir também essas nossas deformidades, essas nossas imperfeições, tem que ser cuidados. E temos também a Corregedoria Nacional, do Conselho Nacional do Ministério Público, onde qualquer pessoa, qualquer cidadão pode fazer uma reclamação, uma representação. Inclusive, o nosso corregedor nacional hoje, para o nosso orgulho, é o doutor Rinaldo Reis, que é cearense de Itauá, né? É do Ministério Público do Rio Grande do Norte, seguiu a vida profissional dele, e hoje ele é o corregedor nacional do Ministério Público, esse grande tauaense. Doutor Plácio, chegou aqui uma pergunta aqui da Lorena, ela é nossa seguidora, inclusive divulgou aí a nossa live, eu quero agradecer, Lorena. A Lorena diz o seguinte: doutor Plácio, estamos em um momento de pandemia, né? E estamos vendo nosso atual governo dando importância a brigas políticas. Qual a sua opinião sobre isso? Claro, Rodrigo, até eu acho que essa pergunta ela até vem complementar a anterior, né? Temos uma dificuldade tremenda, não apenas o Brasil, mas qualquer país do mundo, porque quando isso surgiu, olha, foi uma coisa tão rápida e eu até anotei aqui, Rodrigo, me permita, nós tivemos no dia 31 de dezembro de 2019, a Organização Mundial de Saúde reconheceu o primeiro caso em Wuhan, na China. Aí você teve já em 30 de janeiro, praticamente um mês depois, já foi decretado estado de emergência de saúde pública. Doutor Plácio, pois não. Doutor Plácio, eu quero cumprimentar, acabou de entrar aqui na live aqui, o desembargador federal, doutor Leonardo Carvalho. Ele está parabenizando aqui pela live. Um grande abraço, desembargador Leonardo. Muito obrigado pela presença. Ele está dizendo aqui ele está dizendo aqui, doutor Plácio é um respeitado integrante do Ministério Público do Ceará. Obrigado. Fico muito lisonjeado com as palavras do doutor Leonardo, que eu respeito demais. Grande amigo, querido. Obrigado, doutor Leonardo, pelo prestígio. Também admiro muito o seu trabalho aí. Sim, vamos lá. Então, Rodrigo, já um mês depois nós tivemos, do primeiro caso na China, nós já tivemos esse estado, o reconhecimento dessa emergência em saúde pública de importância internacional. O Ministério da Saúde, logo no dia 3 de fevereiro, 3 dias depois, ele já decretou emergência em saúde pública de importância nacional. Nós tivemos a nossa lei 13979, que eu já me referi a ela, que já veio 3 dias depois, né, a lei no dia 6 de fevereiro. O registro do primeiro caso de coronavírus no Brasil aconteceu no dia 26 de fevereiro, apenas 26 dias. No dia 11 de março, a OMS declara situação de pandemia, né? Veja bem, março agora, né? Praticamente ontem. E no dia 20 de março nós tivemos a situação de calamidade pública no Brasil. Agora veja o detalhe. De segunda-feira eu tive uma felicidade de ser convidado também para falar para os alunos de pós-graduação da Unifor. E eu fiz as anotações aqui, e quinta-feira, no dia 4, aliás, no dia 30 de abril, o Ceará tinha, deixa eu ver aqui, era 7.267 casos de coronavírus. Hoje, eu entrei no site de um jornal, pouco antes da nossa live aqui, nós já estamos com 11 casos, 11.040, né? E um número de mortos de 712 pessoas. Quando a gente estava falando para os alunos da Unifor, a gente tinha 440 mortos. Nós estamos com 720. Então, é de um efeito catastrófico para a civilização humana essa doença, né? A Organização Mundial de Saúde, ela tinha a tuberculose infecciosa como a doença mais letal do mundo, dados de 2018. Hoje ela já reconhece a Covid-19 como a doença mais letal do mundo. Então, o que é que nós tivemos que fazer? Nós tivemos que criar uma estrutura normativa para a gente saber planejar os passos que a gente iria tomar no Brasil. E diga-se de passagem, no Brasil nós tivemos favorecimento, porque nós tivemos exemplo de outros países.
né? Tivemos a China, nós tivemos a Itália, a Espanha, o próprio Estados Unidos. Nós tivemos claramente exposto o que nós não poderíamos fazer. E nós tivemos uma dificuldade muito grande para a gente... Nós temos no Brasil um sistema único no mundo, né, que é um sistema regionalizado e que constitui um sistema único de saúde, que é o SUS, né, no Brasil, que funciona dessa forma. E que a base principiológica do SUS é a descentralização com a chefia em cada esfera federativa, no município, o prefeito, no estado, o governador. Então, nós sabemos no Brasil, pelas nossas próprias regras constitucionais, que cada unidade da federação ela tem obrigação comum de cuidar da saúde, né? Como cuida do meio ambiente, como cuida da administração pública, né? Do erário. Então, é uma obrigação de todos agir dessa forma. E nós tivemos que definir direitinho o que é que cada um poderia e deveria fazer nessa esfera de competência. Daí você imagina a dificuldade. Já que todo mundo deve ter a obrigação de tudo, então o que fazer? Aí você vem trazendo aí a pergunta, essa dificuldade em você entender o que é que quer o presidente da República Federativa do Brasil, porque enquanto o Ministério da Saúde age de uma forma, o presidente fala outra e faz outra coisa, né? Então fica difícil realmente, né? Eu assisti recentemente, e com muito orgulho, uma fala do senador Tasso Gereissati na audiência pública, já como ministro Nelson. E o senador... Ele falando dessa confusão, né? Dessa confusão. Entendeu? Né? Pedindo um posicionamento, né? Único. Exatamente. Com bastante ênfase, né, Rodrigo? Então, o senador Tasso, ele de uma forma... Inclusive, nós postamos aqui no Diálogo Aberto, está postado esse pronunciamento do senador. Isso, ótimo. Né? Então, ele fica de ministro, só tem que deixar claro qual é a política que o Brasil está seguindo, porque você não pode ter algumas atitudes e realmente, se você tiver como norte, isso é opinião minha, os atos administrativos, normativos emanados do Ministério da Saúde, desde o tempo do ministro Mandetta e até recentemente, nós temos atos que são corretos, né? As atitudes administrativas, legislativas, né? Nós tivemos muitos, a imensa maioria deles corretos. O problema está na fala e nas ações do presidente, que elas muitas vezes se distanciam dos trabalhos técnicos científicos que estão sendo feitos no âmbito do governo federal. Então, isso causa um embaraço à população, né? Quando você vê algumas medidas sendo tomadas para evitar a aglomeração, você vê uma portaria interministerial que ainda foi feita pelo ministro Sérgio Moro e pelo ministro Mandetta, entre os dois ministérios da Segurança Pública, da Justiça e Segurança Pública e Saúde, dizendo que, caso não se respeite a Lei 13.979, você vai estar incidindo numa figura tipificada no Código Penal, no crime de desobediência e no crime de descumprir medida sanitária a todos impostas. Então você vê que existe uma harmonia quando você analisa o arcabouço normativo que nós estamos seguindo. Mas há uma dessintonia com algumas atitudes e falas do presidente, e isso realmente precisa ser censurado e precisa ser corrigido pelo presidente, porque nós estamos diante de um quadro de extrema gravidade para o povo brasileiro, e o povo precisa saber, Rodrigo, o que nós dissemos na nossa fala antes. Nós não temos essa opção, né? Não é aquela história de vamos flexibilizar ou não vamos. Não há, pessoal, essa opção. Nós somos obrigados hoje, eu vi até uma pergunta aqui muito interessante, nós estamos caminhando hoje para o Brasil para uma rigidez maior, que é o lockdown. Né? Nós temos hoje um distanciamento social, que já é uma segunda etapa, nós vamos para a última etapa. Alguém duvida, o Maranhão está nessa última etapa. O Maranhão está na região metropolitana do Maranhão, já está em lockdown. O Ceará vai chegar no lockdown também. Pelos números que eu vi hoje, há pouco tempo agora, não temos saída. Por quê? Porque nós não podemos ver os nossos semelhantes, nossos irmãos, morrendo sem você poder prestar um atendimento. Né? Isso é uma questão de dignidade da pessoa humana. Então, o caminho
lamentavelmente, vai ser esse. Ao contrário do que muitos falam, nós estamos caminhando para medidas ainda mais rigorosas, medidas realmente de restrição extrema, para evitar que nós tenhamos uma perda de controle do que o nosso sistema de saúde pode receber em número de doentes graves. Doutor Plácido, eu quero cumprimentar aqui, entrou na live também, a advogada, professora, secretária municipal de Fortaleza, a doutora Darlene Braga. Doutora Darlene, um forte abraço. Ela está parabenizando aqui o diálogo aberto com participação de alto nível, doutor Plácido. Obrigado, professor. Um grande abraço, professor Darlene foi minha professora, com muita honra, muito orgulho no meu mestrado. Uma amiga também muito querida. Ela e o marido dela, o Marcos Otávio, que estudou comigo no colégio. Gente boa. Gente boa. Doutor Plácido, chegou aqui uma pergunta aqui do Átila Peixoto. O Átila diz o seguinte: se a justiça deve ser igual para todos, por que o foro privilegiado para os políticos? Olha, Átila, esse questionamento é um questionamento que ele precisaria de um diálogo aberto só sobre isso. Porque hoje mesmo eu estava vendo, nós temos um colega do Ministério Público de São Paulo, que é o Rogério Sanches, e ele vinha comentando coincidentemente sobre isso aí, né, a questão do foro. Você sabe que o foro caiu bastante, né, por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Hoje o foro privilegiado ele está restrito da função naquele momento que a pessoa está exercendo o seu mandato, né? Agora, o foro, o que se discutia era foro de juiz e promotores, se continuava ou não. O foro, se você for fazer uma análise técnica, ele não é benéfico, ele é prejudicial para o agente que detém a prerrogativa de foro. Porque quando você é julgado pelo Tribunal de Justiça, pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo Supremo Tribunal Federal, você vai diminuindo as instâncias de recurso que você teria diante de uma decisão tomada contra a sua pessoa. E você tem também que ver o seguinte: nós analisamos no juízo comum, que nós dizemos assim, perante o juiz, os fatos, se os fatos são verdadeiros, se os fatos são falsos, e etc. Quando as instâncias, no Tribunal de Justiça, da mesma forma, quando você vai para as instâncias superiores, você não vai mais discutir esses fatos. Esses fatos já estão definitivamente julgados. Você vai discutir outras questões de direito nos tribunais superiores, o que há um afunilamento do direito de defesa do agente. Agora, eu não vou ser hipócrita aqui de dizer, lamentavelmente, nós fizemos do foro privilegiado um espaço de proteção para os agentes políticos cometerem equívocos e desvios. Essa que é a verdade no Brasil. Então, a forma como foi utilizada essa ferramenta, né, agora eu saio da parte técnica e vou para a parte empírica mesmo, né? A experiência de vida que nós brasileiros temos é essa. O foro privilegiado ele se constituiu numa impunidade, né, para aquele agente que comete desvio, que comete erros. Outra pergunta aqui do Átila. O Átila diz o seguinte: os traficantes têm verdadeiros arsenais de guerra em seus redutos. Não parece que seria importante apreender essas armas? Claro, sem dúvida. Nós tivemos uma ação muito forte, né? E me lembro quando o ministro Moro assumiu o Ministério da Justiça e Segurança Pública, ele teve a coragem de dizer numa reunião para todos nós procuradores gerais, na época eu era procurador-geral do Ceará, que ele disse: olha, o Ministério ele é enorme, ele abarca praticamente tudo. Eu preciso focar no que hoje é a maior demanda, o maior problema do povo brasileiro. Organizações criminosas e crimes também, crimes de roubo, né, esses crimes que atentam contra a nossa segurança, crimes violentos. Né? Foi isso que o ministro falou. Então, ele estava focando realmente a equipe dele nessas ações. Nós tivemos uma atuação muito firme, já vínhamos tendo de algum tempo no Brasil, porque qual foi o grande mal que nós tivemos em relação à resposta do Estado
perante as organizações criminosas. É o mesmo mal, Rodrigo, eu costumo dizer isso, né? Não é um gracejo, é uma questão muito séria para você brincar, mas é o mesmo problema que a pessoa que é viciada em álcool, ele só vai começar a se ver livre do alcoolismo quando ele primeiro assume que ele tem um problema, ele é alcoólatra. Então o Brasil precisava aprender que ele tinha organização criminosa. Eu assumi, eu dou sempre esse exemplo, assumi o Estado do Ceará, a Procuradoria-Geral de Justiça de 2016, nós tínhamos agentes extremamente bem posicionados na Secretaria de Segurança que não admitiam existir, isso foi em 2016 agora, existir organizações criminosas no estado do Ceará. Parece até, hoje parece ser uma piada, mas o Brasil praticamente todo negava essa dificuldade. Nós não tínhamos mecanismos nacionais de ataque a essas organizações criminosas. O estado do Ceará não falava com o Rio Grande do Norte, não falava com a Paraíba, né? O Ministério Público Federal, ele não tinha ações, da mesma forma que ele fez uma força-tarefa para combater a corrupção, os crimes contra a administração pública, não se tinha força-tarefa do Ministério Público Federal para combater organizações criminosas armadas. Só se combatia organizações criminosas voltadas a desviar dinheiro público nos crimes contra a administração pública. Então, hoje, nós estamos nos assenhorando do problema. É um problema imenso, enorme. Eles chegaram a lutar conosco para assumir o controle do Estado. Hoje nós sabemos que existe até políticos que chegam a cargos eletivos importantes, financiados pelo dinheiro do tráfico. Então, isso é uma queda de braço que nós precisamos enfrentar. Estou muito feliz e esperançoso hoje, porque hoje nós sabemos que o problema é imenso, sabemos que o problema existe e estamos trabalhando de mãos dadas aqui no estado do Ceará, principalmente. Né? Nós temos um trabalho muito harmônico com a Polícia Federal, com a BIM, Polícia Civil, Polícia Militar, a Secretaria da Fazenda, né, também do estado do Ceará. Então, nós estamos todos irmanados, Polícia Rodoviária Federal, né? Enfim, todos os órgãos do sistema de segurança trabalham hoje irmanados, harmônicos, sem vaidades. A vaidade é muito prejudicial no setor público, então eu acho que nós crescemos muito. Né? Claro que o Pacto por um Ceará Pacífico, ele foi idealizado pelo governador Camilo Santana, ele ajudou muito, porque o pacto ele trouxe todo mundo para a mesma mesa. Né? Sempre fazíamos reuniões, hoje o Manuel Pinheiro está fazendo, né? Sentando ali, e senta eu e você, Rodrigo, você diz, não, o problema não é do meu órgão, é o seu. Eu digo, não, mas o problema do meu eu posso resolver dessa forma. Mas o problema não é aqui, é com você. Então a gente discutia abertamente isso aí. Eu acho isso extremamente salutar, né, e benfazejo para a gente fazer tudo na vida. Né? A gente tem que ter humildade, saber que cada órgão no Estado, cada setor tem a sua importância. A perícia, né, tem importância ímpar, né, que o doutor Ricardo dirige a perícia forense. Então, todos os órgãos do Estado têm importância ímpar. Não tem aquela história de um ser melhor, um ser maior. Ou a gente trabalha junto, irmanado, entendendo que nós somos uma corrente. Não adianta o meu elo estar forte se quebra a corrente lá, a corrente quebrou. Né? Então, a gente tem que trabalhar todo mundo concatenado, com a mesma energia, para que os trabalhos deem resultado e estão dando resultado. Né? Lamentavelmente, essa pandemia prejudicou muito esse trabalho de combate à organização criminosa no estado do Ceará, mas que serão efetivamente retomados com toda a energia, com todo o vigor, quando do momento mais oportuno. Doutor Plácido, chegou uma pergunta aqui da doutora Rejane Rios, advogada. Ela diz, doutor Plácido, como o Ministério Público pode ajudar frente à fiscalização do preço de medicamentos que estão exorbitantes, bem como estão faltando para a venda? Olha, isso aí como eu disse no início, Rodrigo, nós tivemos uma ação do DECOM, né, voltada para isso, porque nós temos as práticas abusivas, né? Esse aumento, inclusive, lá, salvo engano, foi em Cascavel, uma pessoa foi presa porque estava vendendo um álcool em gel, isso foi muito noticiado na imprensa, logo no início dessa pandemia aqui no Brasil, acho que em fevereiro ou março, mas por várias vezes o valor que era realmente daquela mercadoria que eu não decorei. Mas é uma prática abusiva e, além de ser uma prática abusiva, ela constitui crime. Né? Constitui crime. Você vender um produto com uma margem de lucro desproporcional,
Agora, claro, tudo isso tem que ser objeto de investigação, de apuração. Nós estamos atuando, o Ministério Público de Defesa do Consumidor, juntamente com as promotorias criminais, nesse sentido, e vários casos estão chegando, viu? Vários casos ligados à pandemia. Claro que são casos muito recentes, né? Por exemplo, a questão de um crime que tem penalista que diz que você podia botar naquele livro do direito penal, alguns tipos penais, como o artigo 257, você podia botar uma receita de bolo ali que ninguém ia ler mesmo, que aquele crime ali não acontecia nunca. E hoje estão acontecendo. Né? Hoje você tem o crime do artigo 257, que é muito parecido com o furto, só que você subtrai aqueles produtos que são essenciais para o combate a alguma epidemia, para alguma pandemia, para sanar a questão da saúde pública. E esse artigo vem sendo utilizado hoje. Eu não me lembro de ter utilizado nunca esse artigo. Né? O próprio 265, que é você descumprir norma alusiva a medidas sanitárias, né? Que é a norma penal em branco, questionável. Então, a gente está tendo volto a dizer, essa nossa live aqui, né? A gente está tendo que se reinventar, né? Dentro de uma versatilidade, dentro de da gente redimensionar os problemas e saber agir da forma como os problemas vão acontecendo e vão chegando. E assim nós estamos fazendo em relação, não apenas esse combate que a colega advogada falou aí, a doutora Rios, doutora Rejane Rios, mas inclusive alguns casos que são também casos questionáveis. Por exemplo, São Benedito, um vereador, ele fez uma festa em São Benedito e a polícia disse que ele não podia fazer aquela aglomeração. O vereador fez uma nova festa, na terceira festa a polícia foi lá e prendeu com base nesse artigo 265, que o Ministério Público sustentou a prisão, porque realmente aí há um claro dolo, uma clara intenção de descumprir a lei, causando um risco enorme à coletividade. Né? E outros casos que também estão acontecendo, por exemplo, o médico sabe que a pessoa está com uma doença e ele notifica a pessoa tem que ficar em isolamento. E a pessoa sai do isolamento, causando uma transmissão da doença, né, no nível de irresponsabilidade. E essas pessoas também estão sendo submetidas, responsabilizadas pelo tipo penal do artigo 265, e quando recalcitrantes, pelo próprio tipo da desobediência, também que está previsto no Código Penal. Doutor Plasto, coincidentemente, a pergunta que eu iria fazer agora, sim, acabou de chegar aqui uma pergunta aqui do Ronaldinho Borges. Ronaldinho Borges, grande amigo. O Ronaldinho está parabenizando aqui pela live, né? A conversa franca aqui, boa do doutor Plasto. E o Ronaldinho acabou de enviar uma pergunta, exatamente o que eu ia perguntar, doutor Plasto. Como o Ministério Público pode ajudar no combate às fake news, principalmente as relacionadas com a pandemia? Porque, doutor Plasto, essa questão de fake news é um negócio absurdo. É assim, você hoje não sabe o que é notícia verdadeira, o que é falsa, o que é... Mas, assim, é um caso sério hoje no nosso país, chama-se fake news. É verdade, Rodrigo, mas é porque nós vivemos hoje numa questão muito ideológica, né? Existe uma guerra ideológica. Um extremismo, né? Um extremismo aí. Extremismo, né? O que nós vimos no Brasil ontem foi triste, né? Triste. Eu recebi vídeos que você deve ter visto também, muitos colegas viram, de pessoas embaixo do prédio do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre, e dizendo coisas absurdas, né? Em face de um ato que ele fez, de uma decisão que ele tomou. Né? Então, isso é agora um parênteses aqui, né? O ministro tomou aquela decisão e o presidente da República foi dar uma declaração realmente... Ele próprio, ele mexe com as pessoas, né? Ele foi realmente acusar o ministro de decisão política, né? Isso aí mexe com as pessoas, né? É um momento difícil, né, Rodrigo? Porque, como o Ronaldo diz, era para todos nós estarmos focando
a alça de mira do Brasil, do povo brasileiro, era vir com toda a energia para combater essa pandemia, né? As pessoas estão morrendo, as pessoas estão adoecendo. A gente tem um problema aí imenso. A gente não precisa criar mais problema, né? Já basta de problema. Então, é o que eu estou dizendo. A desinformação, né? O Ronaldo disse muito bem, e você complementou de uma forma brilhante, as tais fake news. Não foi à toa que o governo do estado do Ceará criou um canal só para combater fake news. A história dessa desavença, que nós não sabemos ao certo aí quem está com a verdade, se é o ministro Sérgio Moro, se é o presidente da República, mas uma das acusações, digamos assim, que o ministro Sérgio Moro fez, uma das justificativas que ele deu para estar deixando o cargo de ministro, foi porque o presidente queria informações privilegiadas sobre um inquérito que apura a produção de fake news no país, que estaria ligada, supostamente, a Polícia Federal investiga, a alguns familiares e também correligionários de polícia do presidente da República. Então, isso realmente é um drama que a gente precisa coibir isso de forma efetiva, né? A gente está convivendo com isso num espaço de tempo também muito curto, né? Ontem a gente começou a ver o quanto isso é deletério, o quanto isso é nefasto para uma sociedade, porque eu não posso trabalhar, eu não posso pisar em cima de um piso que ele está quebrando a cada passo que eu dou. Eu preciso trabalhar em cima de verdades, né? Por isso que eu volto a dizer, toda essa confusão, essa celeuma, eu vi de uma forma muito clara desfeita pelo ministro Barroso. O ministro Barroso disse, olha, não tem hoje no mundo nenhum órgão técnico que ele venha a proclamar medidas que não sejam essas que o Brasil está tomando. E é como eu estou dizendo, e nós vamos até que avançar para aumentar o rigor, aumentar a rigidez. Então não tem porquê a gente estar nesse desespero. A gente pode até ir para o muro das lamentações, claro. Nós estamos passando um pesadelo, né? Um pesadelo que a gente não acorda. Né? Aí você coloca a situação das pessoas que estão passando fome, necessidade, estão sem trabalhar. Mas o pessoal não tem outro caminho. Né? Nesse momento, você não pode dar sob pena de eu ter consequências bem piores. Olha, nós inclusive, um dos ministros supremos citou também, existe uma universidade em Londres que ela tem, dentro da faculdade de medicina, ela faz, eu digo, estudos que são voltados a orientar o governo para tomar decisões importantes. E essa universidade, ela já preconizou que se essas medidas não fossem tomadas, né, não tivessem sendo tomadas, o mundo teria 40 milhões de vítimas dessa doença. Então é uma coisa assustadora. Nós diminuímos tudo isso por causa do distanciamento social. Né? Então não adianta. Você pode ser atleta, você pode ser forte, você pode ser assintomático. Mas você está transmitindo a doença para uma pessoa que vai complicar e vai para o hospital. Nós temos um percentual de pessoas, né? Da mesma forma que eu tenho um percentual, o Ceará estava hoje de manhã era 8%. Como aumentou o número de casos, o Ceará está 6% de pessoas. Pessoal, 6% dessas pessoas vão morrer. Né? Isso no mundo inteiro, é 5, 6% estão. E uma boa parte dessas pessoas, a gente não sabe ao certo, mas supõe-se que em torno de 10% das pessoas que são acometidas da doença vão parar no hospital. Então não há mistério nisso. Eu preciso conter a onda de avanço da doença se eu quiser ter um rígido sistema de saúde, se eu quiser dar algum apoio à pessoa que chega lá doente. Então o caminho é esse aí mesmo. Doutor Plácido, o que é bom passa rápido, viu, doutor? Falta aqui 5 minutos para encerrar a nossa live. Antes das suas considerações finais, eu queria deixar alguns avisos aqui, por favor, tá? Para quem está aqui nos acompanhando, quem não segue ainda o Diálogo Ponto Aberto, pedir para passar a seguir e acompanhar a nossa programação. Nós estamos com lives diariamente, né? Aqui tem muitos aqui que são da área jurídica, né? Na próxima quinta-feira, nós vamos ter aqui o juiz federal, presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, doutor Fernando Mendes. Amanhã, às 19 horas, vai estar conosco aqui. Quinta-feira. Grande magistrado.
Pronto. Na próxima semana já temos confirmado o professor Rogério Greco, vai estar com a gente aqui na quinta-feira da próxima semana. Estarei Né? ligado, Rodrigo, todos. E também na sexta-feira, uma juíza do trabalho lá do Rio de Janeiro, doutora Aline Leporassi, professora, também já confirmou presença aqui. Né? No sábado, teremos a atriz Miriam Rios aqui, sábado, conosco, 19 Olha horas. aí. Enfim. É bom que o programa é bem eclético, né, Rodrigo? Maia Júnior, né? Já Passou também, que vai para o programa. Quem? Secretário Maia Júnior. Secretário Um homem também, na próxima terça-feira. extremamente competente e que com certeza terá informações muito interessantes para passar para a gente sobre a economia, né? Que eu acho que ele até vai criar alguma discussão quanto a isso, que ele deve estar doente, o Maia Júnior, você vê a máquina econômica do Estado se movimentando, né? Professor, então eu queria, professor Plácido, que o senhor desse, faltam 3 minutos aqui, as suas considerações finais. Qual a mensagem que o senhor poderia deixar aqui para o diálogo aberto, para os amigos que estão assistindo aí? Rodrigo, só te agradecer a todos, né? Fiquei muito lisonjeado, feliz de a gente estar mudando aqui um pouco a rotina, né? Conversando e uma conversa muito franca, aberta, você deixa a gente sempre muito à vontade, né? Lhe parabenizar pelo seu programa, a forma eclética como você vem dirigindo o programa, é como você diz, tem atriz, tem pessoa do direito do trabalho, tem economista, tem atleta, tem cientista, tem atleta. Então, parabéns, Rodrigo. Aí tá muito bacana. Eu acho que é isso. A gente tem esperança que nós vamos sair melhor, né? Nós vamos deixar de olhar muito para o nosso umbigo. A gente vai conseguir transpor o nosso individualismo, sermos um povo mais solidário. A gente está vendo hoje que não adianta estar investindo em armamento, em bomba atômica. Nós temos que investir em saúde. E saúde em bem-estar, justiça social, né? As pessoas pobres, a gente precisa olhar de uma forma mais solidária para as pessoas que estão passando essas necessidades, porque a gente só vai viver melhor se os nossos semelhantes, nossos irmãos, tiverem uma vida mais justa e uma vida mais equilibrada. Todos nós temos. Esse eu acho o ponto fulcral que a gente tem que tirar de todas essas adversidades que nós estamos passando. É isso aí. Professor Plácido Rios, obrigado pela aula aqui dessa noite. Né? O senhor gentilmente sempre atende o nosso convite e sempre é um sucesso. Né? Então, assim, mais uma vez, uma honra. Tá? Que Deus abençoe aí o senhor essa luta aí diária. Né? Não é fácil esse trabalho aí no Ministério Público, mas eu tenho certeza que com homens sérios, né? Homens que realmente se dedicam ao nosso país, como o senhor. Então, tenho certeza que um dia nós teremos um país cada vez melhor, doutor Plácido. Então, assim, parabéns. Amém, Rodrigo. Parabéns, que Deus abençoe. Obrigado pelo carinho, pela gentileza do convite. Doutor Leonardo Rezende aqui ficou até o final, aqui, ó. Doutor Leonardo parabenizando. Doutor Leonardo, assim que os estádios abrirem, nós vamos lá torcer pelo nosso Bozão. Rapaz, não faça isso não vai chorar não vai chorar doutor não. Hugo Porto, um grande amigo. Doutor Leonardo, ir para o estádio para chorar, doutor Leonardo? Doutor Hugo Porto, obrigado. Professor Juarez, Coronel Juarez, aí, o grande também. Diana, obrigado. A Lorena, enfim, Leonardo, aqui, doutor Leonardo, o Átila Peixoto, a Lorena, né? Assim, só gente boa aqui, só tem fera, viu? Aqui, assistindo a gente aqui, doutor Plácido. Sem dúvida, estou aqui buscado. Eu não vi antes para não ficar muito nervoso. Então, que Deus abençoe a todos, parabenizo a todos que participaram, né, que abrilhantaram aqui a nossa conversa, né, parabenizo. Amanhã às 19 horas nós vamos ter aqui uma live super especial também, né, com uma especialista aqui de marketing, de empreendedorismo, enfim, ela é espetacular. Amanhã às 19 horas, tá? E até amanhã. Obrigado, parabéns, doutor Plácido, pelo trabalho. Mais uma vez aí, muita saúde, muita luz. Amém, Rodrigo. Obrigado a todos. Felicidades. Grande abraço. Boa noite. Até amanhã às 19 horas, pessoal. Obrigado. Se Deus quiser. Tchau. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pelo prestígio de vocês mais uma vez. Faltam 10 segundos aqui para cortar a live. 10 segundos aqui. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos. Até amanhã às 19 horas. Conto com vocês. Boa noite.